Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite, público presente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu solicitei logo no início de fevereiro, à Secretaria de Educação algumas informações que eu entendo serem relevantes para os munícipes, para os senhores vereadores. Na verdade, as perguntas que fiz à secretária foram motivadas por uma publicação que aconteceu aqui na cidade, quando a matéria do jornal era canetada à prova aluno da prefeitura. Aqueles alunos que teriam passado de série sem ter matéria, sem ter conteúdo pedagógico. E eu aproveitei aquela oportunidade para fazer um requerimento de informação, e quando fiz algumas perguntas, porque se eles não tiveram conteúdo, porque não tinham professores, né? E eu fiz 4 perguntas para a Secretaria de Educação, são as seguintes: quantas vagas de professores faltam na rede pública municipal? Queria saber exatamente quantas vagas de professores faltam na rede pública de ensino municipal. A segunda pergunta: serão contratados professores para suprir essas vagas? Terceira: quando serão realizadas as contratações? E quarto: quais as providências que serão tomadas para que alunos não sejam aprovados mediante decreto municipal pela falta de professores e por incompatibilidade de grade curricular? Porque se existe uma coisa horrorosa no mundo pedagógico, no mundo da educação, é você ver aluno sendo aprovado mediante decreto municipal. Esse é o fim da picada. Porque significa o quê? Que não demos educação para a criança. Simplesmente a criança foi privada de conteúdo escolar. Só isso. Vê se tem lógica eu aprovar um aluno por uma canetada. Não tem sentido. E parece que foi estancado essa questão, né? Parece que está sendo revisto, está abrindo condições para que essas crianças tenham conteúdo. Mas isso depois da reportagem. Isso depois que saíram nos jornais. Se não tivesse acontecido essa reportagem, senhores vereadores, essas crianças tinham passado por decreto municipal. Já pensou? Passou de ano por decreto municipal. Quer dizer, é uma coisa assustadora. Não deveria nem ter ventilado essa ideia. Mas isso ocorreu aqui na cidade de Campinas. E graças, nesse caso, ao jornalista Rose, né, de um trabalho primoroso, detectou, publicou, e aí houve a reação imediata do chefe do executivo. Ainda bem, porque tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem horas que passam pelas secretarias, mas o prefeito tem que reagir. Não pode deixar passar algo tão grosseiro como uma coisa dessa passar de ano por decreto. Mas foram esse contexto que motivou esse vereador a fazer essas perguntas. As perguntas foram respondidas. A primeira: quantas vagas de professores faltam na rede pública de ensino municipal? Então veio aqui: PEB 1, 35 vagas faltam. PEB 2, 19. PEB 4, 4 vagas. E PEB 3, português 5 vagas, inglês 2 vagas, geografia 2 vagas, educação física 5 vagas, ciências 1 vaga. Bom, quem me informou foi a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, né? A senhora Ângela Maria Abdala Campos Fenier. Foi ela que passou essas informações. Eu acho que faltam mais, mas isso aqui é um documento oficial e é em cima disso que nós vamos, então, agora fazer o nosso trabalho de fiscalização, porque educação tem que ser prioridade. Educação tem que ser prioridade em qualquer sociedade. E nós não podemos permitir que alunos fiquem sem conteúdo pedagógico e depois simplesmente passem por uma canetada ou não. Não interessa qual é a ideia que tenta minimizar, né? Não se faz isso. Com educação não pode tratar a educação dessa maneira. Eu fiz a pergunta: serão contratados professores para suprir estas vagas? A resposta: sim. A solicitação de preenchimento dos cargos acima relacionados será encaminhada à Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Quer dizer, uma resposta extremamente subjetiva, né? Vai, mas só que depende de outra secretaria, então ficamos do mesmo tamanho.
O meu tempo é exíguo, acabou, mas eu retomo a minha fala nas outras duas questões que eu solicitei à Secretaria de Educação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu quero retomar a minha fala a respeito do requerimento que eu encaminhei à Secretaria da Educação para que ela pudesse esclarecer aquela matéria publicada. Especificamente, a cópia que eu tenho aqui foi do jornal Metro, quando a jornalista Rose apresentou aqui uma denúncia bastante triste, né, do ponto de vista pedagógico, uma vez que, segundo a reportagem, naquela ocasião, 95 alunos estavam passando de ano, encerrando os seus estudos, como sem atividades, sem conteúdo pedagógico de algumas disciplinas. E então eles estariam passando de ano por uma canetada do Executivo Municipal, e graças a essa matéria jornalística, então houve a interferência imediata do chefe do Executivo, e então foi dentro desse ambiente, desse contexto político, que tomei a iniciativa de solicitar à Secretaria de Educação, fiz algumas perguntas, e a Secretaria da Educação, através da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, acabou respondendo. Eu quero, antes de mais nada, lembrar os senhores vereadores, os munícipes que estão nos acompanhando, que a nossa Comissão de Educação e de Cultura, cuja presidência está o vereador Gustavo Peta, trouxe a secretária até essa casa, onde nós tivemos a oportunidade de conversar. Ela veio convidada por essa casa para que nós pudéssemos compreender algumas questões na área da educação. E eu disse para ela naquela oportunidade que eu estaria comentando sobre essa pauta, sobre essa questão que eu particularmente achei bastante grave, e ela também, né? Então eu preciso também apresentar para os senhores que a secretária também atuou rapidamente em relação a essa que ficou conhecida como canetada, né? Que é uma coisa horrorosa do ponto de vista pedagógico. E foi apresentado então, respondendo a minha pergunta, quando eu perguntei quantas vagas de professores faltam na rede pública de ensino municipal. E aí ela elencou o número de vagas e especificamente a respeito desses alunos que teriam passado sem ter conteúdo, ela apresentou então as necessidades, pontuou aqui na resposta desse requerimento. Eu queria lembrar ainda aos vereadores que os jornais dessa segunda-feira mostraram que a grande reclamação hoje nos conselhos tutelares é a falta de vagas para as crianças nas creches. E a informação do Executivo pontua aproximadamente 6.000 vagas é o nosso déficit. E isso é extremamente grave, né? Você ter 6.000 vagas, 6.000 déficit de vagas na rede infantil é assustador. E aí você tem quase que 70% ou 80% dos pedidos nos conselhos tutelares tem a ver com vagas. Então isso é uma deficiência e nós precisamos, sem dúvida alguma, estar atentos para que o Executivo Municipal coloque como prioridade a educação infantil. Porque se nós temos um déficit de 6.000 vagas, e eu venho ouvindo nesses últimos anos, desde o governo Hélio, quando criou as nave-mães, a pedagogia dos sentidos, falou muito que nós íamos zerar a questão do déficit na educação infantil. Nós estamos ouvindo isso há muito tempo, que vai zerar, mas, para nossa surpresa, aumentou. Então, porque se são 6.000, então, teoricamente, aumentaram o déficit. E isso é assustador, né? Nós temos que fazer um projeto que venha, de fato, eliminar esse absurdo de déficit de 6.000 vagas
para a educação infantil. Foi respondido aqui no meu requerimento quando serão realizadas as contratações na área da educação. E aí ela disse que cabe à Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Bom, o secretário de Recursos Humanos, que é o senhor Marinal, eu imagino que ele tem uma grande sensibilidade social, porque como presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, ele esteve várias vezes aqui nessa casa, e nós temos isso, as declarações públicas dele, criticando a administração anteriores, por não ter essa sensibilidade de investimento real no funcionalismo. Então, como ainda é cedo para nós fazermos cobranças, já que a gente sempre espera os 3 primeiros meses, ou 100 primeiros dias, então nós vamos aguardar. Mas eu imagino que, tendo um secretário como o senhor Marinal, que foi líder do sindicato, certamente ele tem, sim, condições de dar uma resposta efetiva, o que irá ser feito com essas demandas. Hoje mesmo, nós estávamos para recebermos um grupo de agentes da educação infantil, porque essas pessoas foram acolhidas pelo Sindicato dos Servidores, que defenderam, inclusive nos movimentos grevistas, a necessidade do reconhecimento deles. E agora, tendo o senhor Marinal como secretário, então subentende que ficou mais fácil nós atingirmos a objetividade das demandas. E eu estaria aqui lembrando isso, sem dúvida alguma, porque participei de vários debates nessa casa, onde foi pontuado essa necessidade, e, inclusive, o próprio atual secretário de Recursos Humanos, naquele momento, que não era secretário de Recursos Humanos, mostrou a sensibilidade em defender essas demandas. Então, eu estou crendo que tudo converge para que muitas questões sejam resolvidas. E eu espero, porque as pessoas confiaram nessas palavras, nessas discussões que foram realizadas aqui nessa casa, e nós temos tudo isso registrado. E nem haveria necessidade também, porque parece que era uma política, e eu espero que agora, com o governo em mãos, possa ser realizadas essas demandas que foram prometidas e que foram defendidas antes do atual secretário chegar a ser secretário. A quarta pergunta foi: quais as providências que serão tomadas para que alunos não sejam aprovados mediante decreto municipal, pela falta de professores e por incompatibilidade de grade curricular? Porque essa foi a defesa naquele momento, quando surgiu a matéria. Então veja, por que eu estou retomando essa fala? Porque foi agora que eu recebi a resposta do Executivo. E como eu recebi a resposta do Executivo agora, eu tenho que compartilhar com o munícipe, com os vereadores, porque quando a matéria foi colocada no início de fevereiro, nós discutimos isso, nós trouxemos para essa casa a preocupação dessa casa em ver alunos passando de ano simplesmente por um decreto do Executivo. E para nós isso é horrível, nós não podemos aceitar essa prática de maneira alguma. Não podemos, nós temos que protestar e denunciar e não aceitar esse tipo de situação. E a resposta foi: todas as salas aulas acima citadas encontram-se com professores substitutos, isto é, professores adjuntos e professores transitados em julgados estáveis. Não sei, eu achei uma resposta tão subjetiva. Eu sinceramente, quando eu li, eu pensei comigo: será que a coordenadora respondeu a pergunta que fiz? Porque foi tão assim subjetiva a resposta que, sinceramente, eu imaginava uma postura: não vai acontecer mais esse tipo de coisa em Campinas. Não aceitamos esse tipo de coisa em Campinas. Ninguém passará de ano por um decreto legislativo. Eu imaginei, senhor presidente, que essa fosse a fala
dessa coordenadoria de gestão de pessoas tivesse uma posição, como o próprio prefeito teve quando proibiu isso, né? Que tomasse essa atitude. Não aceitaremos mais esse tipo de situação. Mas, infelizmente, a resposta foi subjetiva, mas nós continuaremos fiscalizando, denunciando, para que em Campinas, aluno não passe de ano por decreto legislativo, mas que faça e que tenha conteúdo para continuar o seu crescimento profissional. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores.